Assista agora. É Desse Jeito com Caio Cordeiro. Oferecimento Smart Vida. Demefer Hamburgueria. Programa é desse jeito, já está no ar. Caio Cordeiro chegou. Fala, queridos, a paz do Senhor esteja convosco. Começando mais um programa Desse Jeito com Caio Cordeiro. Eu já começo aqui ao lado do pastor Anderson Silva. Mas já antes de eu apresentar, a gente ouvir um pouquinho dessa entrevista de hoje, eu quero agradecer você que está conosco aqui no nosso programa, agradecendo nossos patrocinadores, a Demefer Hamburgueria. Inclusive, falando de Demefer, pastor, depois o senhor tem que experimentar o melhor lanche da cidade, viu? Vamos lá. O negócio é sensacional. Hambúrguer Top Linha, você vai ver o comercial hoje aí, já são bem-vindos. Agradecer também ao pessoal da Smart Vida. E só lembrando o seguinte, o nosso programa nós temos esse intuito de levar a palavra de Deus através de vidas e histórias. E hoje, quem nós batemos um papo, trazemos aqui para participar do nosso programa, pastor Anderson Silva, era de São Paulo, né, pastor? Era. Agora virou cuiabano. Tá com a marca cuiabana agora. Graças a Deus. Pastor, bem-vindo ao programa Desse Jeito com Caio Cordeiro. Que Deus abençoe a nossa vida, viu? Olha, meu amado, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouco da palavra de Deus e falando para os amados ouvintes que vai nos estar ouvindo e nos vendo. Que Deus possa abençoar através dessa conversa maravilhosa que nós vamos ter nessa noite abençoada. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube, tá? Programa Desse Jeito com Caio Cordeiro, pela TV Cidade Verde. Nós somos exibidos aí tanto no sábado às 3 da tarde, terça e quarta às 4h45. A gente está no domingo também, viu? E gente, eu vou começar aqui porque o pastor Anderson Silva, ele ministra em várias igrejas e tudo começou em São Paulo. Eu me lembro que eu ouvi o pastor Anderson Silva aqui em Cuiabá, sempre estava nos banners e nos cartazes. Pastor Anderson Silva de São Paulo vai estar ministrando. Agora, pastor, por trás de uma ministração, por exemplo, ninguém sabe a história daquele que está ali pregando. Como que começou esse ministério pastoral de pregação com o senhor, pastor? Meus amados, eu queria falar que eu sou oriundo, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, sou da cidade de Nova Iguaçu. Ali que começou a minha história desse ministério de pregação, onde nós passamos por um período um pouco difícil da vida, e foi Cristo que me encontrou, não foi eu que encontrei Ele. Mas nós fomos aprimorando ao passar do tempo, e Deus foi trabalhando, e pela ajuda de muitos irmãos que nos acolheu, e hoje eu posso dizer para você que eu cheguei no estádio onde Deus quis e me projetou para que eu viesse pregar hoje essa palavra sacrossanta que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, pastor, todo começo ele é difícil. Houve dificuldades nesse início? Muita dificuldade. Dificuldade porque muitas pessoas não acreditavam. Muitas pessoas desacreditavam que eu poderia chegar e que Deus poderia me levar em vários lugares. E houve também muitas profecias em questão do que Deus ia levantar alguém naquele lugar onde eu estava. Um lugar muito simples, um lugar muito humilde, mas a profecia, quando vinha, eu chegava a catar e colocar no meu coração. É como diz aquele versículo quando fala de Jesus, pode vir alguma coisa boa de nada. Era a mesma coisa que o pastor Anderson? Porque chegou uma vez de eu pregar num certo lugar e as pessoas descer tudo e lanjar e eu ficar pregando para algumas pessoas, entendendo? O ministério não é fácil, irmãos. O ministério não é fácil. Você querer ter um ministério não é fácil. Mas também quando você se coloca na brecha com Deus, não se torna difícil. Qual que é o segredo, pastor? Mas o segredo, não existe segredo, Caio. Existe vontade. Existe querer. Quando você tem vontade e você se coloca diante do Senhor e se desprende de muitas coisas ou de algumas coisas, a previsão é Deus agir na tua vida. É Deus fazer, entendendo? E tem mais, irmãos. Quando Deus levanta o homem e coloca o homem aonde Ele quer colocar, ninguém queima ninguém. Só quem pode queimar o seu ministério é você mesmo. Glória a Deus, forte, pastor. Sabe por quê? O senhor falando isso traz à memória, porque nós temos essa visão que às vezes, porque fulano não gostou de mim, ciclano não gostou de mim, não vai dar certo. Mas com Deus não funciona assim, Ele trabalha contra a lógica do homem, né? Com certeza. Você pode ver que quando Deus
ele liberta, através de Jesus, a vida de Paulo. Muita gente não gostava de Paulo. Você pode ver que quando Cristo entra na casa do nosso irmão chamado Zaqueu, ninguém gostava de Zaqueu, mas Jesus gostava de Zaqueu. O problema não é você olhar para quem está olhando como olhar para você. O problema é você olhar, como Isaías falou, olhar para mim. Olha para Jesus, porque o único que pode salvar você é Jesus. Não tem mais ninguém. É ele que pode mudar a história. É ele que muda a história. É ele que vai te colocar de pé, é ele que vai te erguer, é ele que vai te sustentar, é ele que vai te fortalecer no dia a dia para você poder vencer as lutas que há de vir contra a sua vida. Cristo é maior. Pastor, de todo esse ministério do senhor, o que o senhor mais viu de grandioso Deus fazer através da vossa vida? Rapaz, uma vez, eu estava pregando em um lugar, isso eu não me esqueço, e chegou um menino novo, um rapazinho novo. Aí ele chorando, eu falei, quer oração? Ele falou assim, não. Eu falei, o que você quer? Ele falou assim, eu quero ser igual a você. Meu Deus, forte. Então assim, isso me marcou porque eu comecei a olhar, não com os olhos carnais, mas com olhar com os olhos espirituais e entender que a glória de Deus que reflete em mim, ela estava entrando no coração de muita gente. Então eu fico contente que não é eu, é a glória do Mestre que reflete em mim, que faz trabalhar dentro dos locais onde nós somos levados para pregoar a palavra de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem essa linha, eu tenho certeza que o senhor acredita, por ser um assembleano, mas eu falo aqui para 120 municípios. E eu falo aqui para várias pessoas com várias crenças e várias pessoas que têm uma forma de acreditar e pensar. E aí às vezes eu encontro pessoas e ela fala bem assim, peraí, será mesmo que Deus pode falar comigo, revelando para alguém a minha vida? Será que Deus pode falar para o pastor Anderson uma mensagem para ele entregar para o Caio Cordeiro? É possível, você acredita, né? Deus já lhe usou dessa forma? Sim, já me usou, me usa, e eu dou lugar, entendeu? Sim, hoje nós vimos que não tem como você chamar alguém assim, o profeta tal. Hoje o que atua hoje no nosso meio é o espírito de profecia, que atua, a qual Deus nos dá, para que nós possamos entregar. Então eu acredito em toda a Bíblia que Deus ainda revela, que Deus ainda profetiza. E quando Deus quer usar alguém, não usa só dentro da igreja, usa no metrô, no trem, porque eu sou prova disso. Que Deus ainda fala no meio do seu povo. Tenha fé, acredita que Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Pastor, agora quem está em casa falando bem assim, mas como que ele ouve a voz de Deus? Como é possível ouvir a voz de Deus no nosso coração bradando? Porque o senhor está no púlpito, o senhor está ministrando, às vezes até a mensagem que vai ser falada no púlpito, Deus dá uma direção. E como que se ouve a voz de Deus? E eu sei que isso não é limitado somente àqueles que estão no púlpito, mas àqueles que buscam, que dobram os seus joelhos no seu quarto, aqueles que falam com Deus, pode também ouvir a voz de Deus. Mas como ouvi-la, pastor? Se nós olhar lá atrás, nós vimos o próprio Deus se manifestar na vida de Moisés. E como Deus se manifestava com Moisés? Deus falava com Moisés, como está falando, eu estou falando com você. Só que o texto bíblico vai dizer que quando Moisés subia no Sinai, para que Deus viesse, para que Moisés pudesse ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que uma nuvem cobria totalmente Moisés. Moisés não aparecia, mas Moisés ouvia a voz de Deus. Hoje, já não é tanto assim como Deus falava face a face com Moisés, mas quando você tem uma ligação e que você é sensível à voz de Deus, ou onde o ambiente que você está adorando a Deus, você sente Deus falando dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Deus trabalhando, Deus falando profundamente. É como você está num lugar e você ouve alguém falar e dentro daquilo é um refrigério dentro de você. Então assim, é como hoje eu estava no culto, hoje eu sentia que Deus ia falar comigo. E Deus falou comigo. E Deus conversou comigo. Então assim, é a sensibilidade. Se você vê alguém hoje duro na igreja,
que não é sensível mais, e que traz a sensibilidade na vida do homem, é ter uma vida de oração. É ter uma vida completa, uma vida pautada diante do Senhor, e você sempre buscar a Deus, cara, e ter um coração puro. Deus quer falar conosco. Agora basta você querer ouvir Deus falar com você. Glória a Deus, forte. Uma frase simples, mas que faz toda a diferença. Deus quer falar conosco. Basta nós queremos ouvir a voz de Deus. Acabou. Tem muita gente hoje que Deus quer falar com ele, mas ele não quer ouvir a voz de Deus, né? Mas sabe por quê, Caio Cordeiro? Porque ele quer ouvir aquilo que é benefício a ele. Verdade. Ele nunca quer ouvir aquilo que Deus quer extrair dele. Aquilo que Deus quer extrair dele, ele não quer que saia dele, quer que permaneça. Você pode ver que toda vez que Deus fala com a gente, você pode ver que quando Jacó encontrou com Deus, Jacó perde alguma coisa para receber alguma coisa. E o que Jacó recebe? Jacó recebe, na disjuntura da tua coxa, Jacó recebe uma marca. Ele entra sem mancar e ele sai mancando, mas ele recebe a bênção. Entendendo? O importante não é você sair da luta sem estar ferido. Porque toda luta vai te ferir, mas a luta vai te levar à vitória. Glória a Deus. Está entendendo, meus irmãos? Então eu queria que você que possa ouvir isso. Servir a Deus não é uma vida à la vontade. Servir a Deus, irmãos, é você se largar aos braços do Pai. Entender como a mãe cuida de um filho e se preocupa para ele não cair, é Deus cuidando de você, para você não cair e não se machucar. E a prova que você está passando, ela não vai te matar, ela vai te aproximar para você ouvir a voz de quem ordenou você entrar na prova. Então, pastor, a frase que diz que a dor, o sofrimento, a prova tem duas opções. Sim. Ou você cresce ou você sofre. Sim. É real. É real. Não tem como. Porque a dor é assim, ou você recebe ela e grita, ou você recebe ela e passa gemendo. Tem duas coisas. A dor você se expressa em duas questões, gritando, se esperneando, ou você passa ela em gemido. Você vai aceitar qual das duas. Agora tem gente que não aceita a aprovação porque diz, eu não aceito isso. Irmão, você não está em condição de aceitar nada, de requerer nada. É Deus que está no comando. Deus nunca vai te dar alguma coisa antes dele provar o teu caráter. Você pode ver que quando Deus trabalha na vida de Jó, Deus conhecia Jó, mas Jó não conhecia Deus ainda totalmente na íntegra. Jó só vai conhecer a Deus na luta, no sofrimento. Aí Jó vai dizer assim, agora os meus olhos te vê. E agora que eu te conheço. Isso é, eu conhecia só de alguém falar, mas agora eu te conheço. Isso é, Jó está dizendo assim, eu tenho uma probabilidade que eu te conheço, Deus. Eu sei quem tu é. Entendendo? Então Jó diz assim, prova-me. Prova-me e sairei como ouro provado. Isso é, o ouro, irmão, ele só tá bom quando as gorduras escuras saem dele. O ouro é bonito, mas o que sai dele é preto. Deus quer tirar alguma coisa de você e você não permite que Deus tira. Enquanto você não permitir que Deus tire alguma coisa que está atrapalhando a Deus trabalhar na tua vida, jamais você vai receber o que Deus tem na tua vida. Mas abre um espaço hoje. Deixa Deus entrar nesse cantinho que você guarda as coisas. E nesse cantinho que você guarda tem alguma coisa que Deus quer arrancar, quer tirar e colocar o que é dele para fruir dentro da sua vida tudo que ele tem para você. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Inclusive o nosso zap está aqui, 9698-2021. Você pode mandar a tua mensagem. Isso daqui não é nem a palavra ainda. Vamos ter o quadro Palavra de Vida hoje e vai ser com o pastor Anderson. Essa palavra para o teu coração ainda vai chegar. Então você que continua com a gente aqui acompanhando, eu tenho certeza que Deus já falou com você e vai continuar falando. Agora, pastor, o senhor tem já aí um vasto ministério, experiências. Como que concilia essa vida de administração para a obra e a família? Como que é, pastor? Cara, eu vou falar pra você. Chegou um tempo na vida que eu estava viajando bastante. E, assim, quando eu falo isso, eu
assim, eu não crio um receio porque é obra de Deus. Mas a Bíblia diz que o homem casado ele tem que cuidar da sua casa. E o solteiro ele tem que cuidar das coisas que é de Deus. Chegou um tempo que eu estava viajando muito. Eu deixava minha filha está ali, a Sara, a Elisa está com a mãe dela, a minha esposa a Viviane. Chegou um tempo que as minhas filhas estavam fazendo aniversário e eu não estava com elas. Chegou a época de ano novo, eu também não estava com elas, entendendo? Por causa da pregação, por causa da obra de Deus. Minhas filhas faziam aniversário, eu mandava dinheiro para elas, mas eu não estava com elas naquele momento crucial. Eu tive que dar um pouco de estabilidade à minha família, não em dinheiro, porque minha esposa um dia falou para mim assim, olha, você dá dinheiro para nós. Nós saímos, nós comemoramos o aniversário da nossa filha, só que isso não é tudo, nós queremos você perto de nós. Meu Deus. Então essa palavra ela entrou no meu coração ao ponto de eu pensar um pouco e dizer assim, Senhor, eu tenho certeza que se eu dar um aparato à minha família, o Senhor não vai tirar o meu ministério. Então eu comecei a ver as minhas filhas crescer, estava um pouco mais do lado da minha esposa. Então assim, eu comecei a pensar que nós temos um tempo. E dentro desse tempo eu comecei a conciliar uma coisa, outra coisa e família. Então para mim hoje, a minha família é o preferencial de tudo. Minha família é tudo para mim. Primeiro Deus e segundo a minha família. Entendendo? Eu não troco a minha família, porque se você hoje perde a família, você perde tudo. Mas se você tem a sua família, você tem tudo. Então eu tenho Deus e tenho minha família. Glória a Deus. Pastor, outra pergunta que eu faço para o senhor. Qual que é a importância do jejum e oração no ministério de alguém que está aí? Rapaz, hoje praticamente nós estamos tendo uma questão hoje. Hoje está muito devagar hoje, Caio Cordeiro, em questão de jejum e oração. Hoje está mais despreocupante isso dentro do nosso meio cristão. Nós que somos assembleanos, nós tínhamos muito essa vida lá atrás, e hoje você olha no século XXI que nós estamos muito devagar em questão de oração, em questão de ter uma vida de jejum. A vida de oração, ela releva você a Deus. A vida de jejum, ela quebranta você diante de Deus. Ela faz você ficar mais frágil, mais vulnerável ao Espírito de Deus. Quando você ora, você tem um contato direto com Deus. Quando você jejua, você quebranta, você vai trazendo vai amortecendo a sua carne para as coisas que não são da parte de Deus e trazendo as coisas que são de Deus para dentro de você. Então hoje, se você olhar bem, no nosso meio hoje, os povos estão parando de jejuar, estão parando de orar. E estão se tornando uma presa muito fácil, porque hoje a nossa mentalidade, quando nós paramos de olhar para o reino, nós olhamos para as coisas que são de baixo. E quando você olha para as coisas que são de baixo, você começa a viver as coisas que são de baixo. E esquece as coisas que são de cima. Mas eu creio, Caio, que Deus, Ele tem mais para nos dar de cima do que as coisas de baixo. Porque as coisas da terra dependem de Deus. Porque tudo da terra depende de Deus, Caio. É verdade. O ser humano, quando entender que tudo da terra depende de Deus, ele nunca mais vai olhar para as coisas da terra. Mas, pastor, eu ando na terra, mas eu não dependo da terra, eu dependo do dono que fez a terra. Forte. Porque é ele que traz a chuva para crescer, para tudo que planta, nasce. E tudo que nasce, amanhã, é fruto e benefício para nós. Mas se nós ficar dependentes da terra, a terra nem nasce e nem brota nada. Porque é Deus que dá crescimento. Então eu queria que você entendesse, você, meu amigo, amado ouvinte que está em casa, vai ouvir isso. Para de ser dependente da terra, depende do dono glória. da terra, que o nome dele é Jesus Cristo. Eita, glória. É Ele que te dá tudo o que você precisa. Fazendeiro, é Ele que te dá uma terra próspera. É Ele que faz tudo que você planta, é Ele que faz crescer. Tudo que você planta, é Deus que faz.
Se você parar de olhar para Cristo, com certeza você está olhando para aquilo que é supérfluo. E ele disse, buscai primeiro o meu reino, e as demais coisas vos serão. Essas coisas, é que ele está dizendo, busca primeiro, que as demais coisas o Senhor vai acrescentar na vossa vida. Glória a Deus. Eu já tô nesse pique aqui dessa palavra. Vamos fazer o seguinte, pastor, eu vou pro intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, o pastor vai voltar trazendo o quadro Palavras de Vida e vai ter uma palavra direto pro teu coração. Vamos agora para esse intervalo, já a gente está de volta com essa palavra para você que está nos acompanhando. O programa é desse jeito, já está no ar. A Smart Vida é uma organização dedicada a proporcionar cuidados excepcionais em todas as fases da vida. Nossos planos assistenciais abrangem desde cuidados pediátricos, delicados, até assistência dedicada aos idosos, com uma equipe apaixonada pela saúde e bem-estar da sua família. A Smart Vida se esforça para oferecer o melhor atendimento e tratamento, garantindo que toda a sua experiência seja tranquila, confortável e eficaz. Smart Vida, saúde inteligente, porque cada momento é precioso e o compromisso deles é cuidar de todos eles. A melhor hamburgueria de Várzea Grande, The Meffer, do tamanho da sua fome. Hambúrguer com a qualidade The Meffer e a famosa batata supreme, costela desfiada e creme cheese. Delivery para Cuiabá e Várzea Grande. Rua Jornalista Alves de Oliveira, número 1851, Cristo Rei, Várzea Grande. 65-99354-5088. Também na Avenida Arileide de Campos, número 1, Santa Isabel, Várzea Grande. 65-99231-6739. The Meffer Hamburgueria, a melhor da cidade. Que tal a tua marca aqui conosco no nosso programa É Desse Jeito com Caio Cordeiro, através da TV Cidade Verde, para mais de 120 municípios. A sua marca pode sim ser muito mais conhecida. Venha divulgar conosco. Entre em contato agora mesmo diretamente comigo, Caio Cordeiro. Nosso número 659-9230-8915. Eu quero ser a tua voz e a imagem da sua marca. Venha fazer parte desse time. Descubra o mundo da saúde inteligente com Smart Vida, oferecendo soluções inovadoras para uma vida sem preocupações. Estamos aqui para transformar sua jornada de cuidados. Com a Smart Vida, você pode agendar uma consulta particular por apenas R$ 25,00 e exames com até 80% de desconto. É isso mesmo, nossa missão é proporcionar atendimento médico acessível e de alta qualidade, garantindo que você e sua família estejam sempre protegidos, com cobertura nacional e atendimento imediato. Estamos sempre à disposição, não há carência. Você pode começar a utilizar o seu plano no mesmo dia. Além disso, oferecemos consultas presenciais com até 23 especialidades médicas e acesso ilimitado à telemedicina 24 horas por dia. E com um bônus adicional, você recebe um seguro pessoal de R$ 10.000 e um seguro funeral familiar de R$ 5.000. Smart Vida, saúde inteligente, sua melhor escolha para uma vida saudável e tranquila. O programa é desse jeito, já está no ar. 1, 2, 3, 4. E enquanto a igreja canta santo, dentro das igrejas alguém vai entrar, todo preocupado a se perguntar: o que foi que aconteceu aqui nesse lugar? O pastor sumiu, as irmãs também, as crianças que cantavam adoram em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde é que estão os crentes?
escondeu na caverna. Posso me esconder no quarto para não trabalhar? Que isso, varão? Ai não, varão. Varão preguiçoso. Que isso, varão? Varão que não gosta de capinar um quintal? Ai não, varão. Aí tu não tá vigiando, varão. Ai não, varão. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração, é feliz quem tem Jesus no coração. Estamos de volta com o programa Desse Jeito com Caio Cordeiro. Amém, meus irmãos? Estamos aqui para trazer uma palavra nessa noite, uma palavra que Deus vai falar muito profundo no seu coração. É uma palavra rápida, objetiva, que está em Mateus capítulo de número 8, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, uma grande multidão seguia. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Meus irmãos, é uma palavra pequena, mas objetiva. Dentro desse contexto que nós estamos aqui, nós estamos vendo uma multidão esperando o Senhor descer do monte. Entre a multidão que esperava o Senhor descer do monte, havia um homem totalmente leproso. Esse moço estava com uma dificuldade muito grande. Dentro dessa dificuldade que esse moço se encontrava, não impediu de ele esperar quem poderia fazer o milagre na sua vida. Dentro dessa dificuldade, jamais esse homem colocou algum empecilho ou algum impedimento que pudesse ele fazer esperar quem ia descer para sanar o seu problema. Eu quero falar para você que esse moço se torna um exemplo. Ele não tem nome dentro da história. Não foi escrito o nome dele quando Mateus narra esse texto. E não foi falado a geração da sua família. Mas esse homem ficou na história como anônimo. Mas um anônimo que soube segurar a sua bênção. Eu queria falar para você que não precisa ter nome para ter vitória. Precisa ter coragem e garra para suportar os momentos que está passando, aguentar os momentos que vai passar, mas ter paciência para quem vai chegar, para te acudir e te acolher e te dar vitória. Nessa noite eu queria falar com você, você que está em casa, você que está me ouvindo, você que está atento a essa palavra. Espera, calma, tranquiliza, porque a multidão não vai te impedir de você receber a bênção. Antes de receber a bênção, adora. Antes de receber a bênção, coloca a boca no pó. Antes de receber a bênção, reconheça que quem está vindo é maior do que o problema que você está passando. Guarde bem, o problema que você está passando jamais pode atrapalhar o abençoador que vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Que essa noite fique marcada no seu coração, na sua alma, essa palavra. Espera Ele, porque Ele vem e não demora. Deus te abençoe em nome de Jesus.